eu sou Juliel Batista e você está assistindo o FolhaCast, podcast da Folha de Dourados. Estamos mais uma vez no episódio Eleições 2026, recebendo a professora Maju, na qual é suplente ao Senado Federal na chapa encabeçada pelo deputado federal, atualmente deputado federal, Vander Lobé, do Partido dos Trabalhadores. Professora, que prazer recebê-la aqui, é uma honra, né? Nós estávamos conversando em off, né? Aposentada, mas agora voltando à ativa totalmente agora na área política, né? Né? Mas antes de mais nada, né? Queria saber um pouco da história, né? A sua trajetória enquanto Maria José de Jesus Alves Cordeiro. Quem que é a Maju? Bom dia, Juliel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que estarão nos vendo e nos ouvindo, né? Os homens e mulheres dessa cidade, dessa região. Eu sou chamada de professora Maju desde 1998, quando cheguei à UEMS e comecei a trabalhar na UEMS e viajar para Ibiema e Amambai, onde eu dava aula, né? Em 99, já concursado. Quer dizer, eu cheguei em 94, mas em 98 eu estava dando aula e uma colega falou assim, nossa, tem 3 Maria José na UEMS. Uma já chamam de Mazé, que também me chamava. Outra a gente chama de Zezé, que também Me chama. Então, nós vamos ter que achar um diferencial para você. Vai ser Maju. E ficou Maju. Né? Então, tem mais de 30 anos que eu sou chamada de Maju. Né? Falei, até brinquei, falei, eu vou fazer igual o Lula, vou registrar lá, Maria José Maju. A Maju. Jesus Alves Cordeiro. Oficialmente, ninguém me chamava de Maria José na UEMS, só professora Maju. As redes sociais, etc. Mas lá, inclusive nas reuniões de conselho, eu acabei virando a professora Maju, teve que ser registrado nas atas, que eu, Maria José de Jesus Alves, pró-reitora, oficialmente era chamada de professora Maju, para não invalidar, por exemplo, os documentos dos próprios conselhos, os 2 conselhos superiores do qual eu participava. Então, essa é a origem do Maju, né? Porque a Maria José já existia antes. Né? Então, eu entrei no governo em 1980 como professora contratada, sabe, a normalista novinha, assim, recém-formada no ensino médio e tal, com contrato, e eu fiz o concurso, passei, mas eu ainda não, eu só tomei posse em julho de 81. Mas quando a senhora foi contratada, isso a senhora, porque é formada em pedagogia. Mas naquela época, quando eu fui contratada, eu ainda era só normalista, né? Fiz magistério do ensino médio. Ao magistério. Magistério. Eu tenho formação no ensino médio, né? E aí eu entrei na pedagogia no ano de 81, né? Que naquela época a pedagogia eram 3 anos. Então eu fiz a pedagogia e me formei em 83. Aí eu já era efetiva no Estado como professora, eu era alfabetizadora, e dava mais um turno e tal, né? Lá nas Moreninhas. Lá em Campo Grande. Campo Grande. Que na ocasião era o maior bairro, né? Sim, ele foi entregue no final do ano de 1980. E aí a minha mãe foi sorteada com uma casa, nós mudamos para lá. E eu era contratada no Jardim Imperial, perto do bairro do Cruzeiro, que era uma região bem periférica também, né? Que hoje já não é mais tanto, ali perto da Coronel Antonino. E aí nós mudamos para as Moreninhas, né? Na Moreninha 2, e eu assumi o concurso lá. Né? Nessa escola, que na época era aquela escola de latinha que eles chamavam, né? Não tinha escola construída, era um pré-moldado que dava choque nas Então passou. Eu era uma alfabetizadora com 41 alunos na sala de aula, né? Mas eu já nasci para isso, né? Então eu trabalhei lá sempre na Moreninha, lá eu era professora alfabetizadora, eu fui professora do Ensino Fundamental 2, dava aula de ensino religioso, daquela época, Educação Moral e Cívica, OSPB, essas coisas. Aí depois eu construí a escola, a primeira escola da Moreninha 2, que é a Escola ali de Sampaio Jorge, que inclusive há 2 anos agora, ano passado, em 2025, fizeram uma homenagem para mim, né? E nós migramos dessa escolinha para ela, assim, questão de 200 metros, né? Que era tudo. E nessa escola, então, começa praticamente assim a minha jornada
para onde eu cheguei, até onde eu cheguei hoje, né? Eu fazia parte da Associação de Moradores, ajudei a organizar a Associação de Moradores. Isso é importante. Nessa questão da associação de moradores, antes da senhora complementar. A senhora é de Campo Grande mesmo? Não, eu nasci no estado de São Paulo, na região de Sandovalina, aqui perto do Pontal do Paranapanema, com Tá, dois... na região sul. Isso. É que eu falo porque eu sou de Araçatuba, que é de São Paulo Não, também. Sandovalina, aqui, ó. Aham. E aos 2 anos de idade, meu avô, né, e meu pai, tudo, vieram embora morar aqui na linha do Potreirito. Meu avô comprou terras na linha do Potreirito, naquela época, 1964. Uhum. E aí, então, nós viemos, né, naquele caminhãozão lá dele. E o antigo Mato Grosso ainda. Exato. E ali eu morei até os 10 anos, por aí. E aí meu pai sempre né, plantava lavoura. Uhum. Primeiro plantava nas terras do meu avô, porque ainda estavam abrindo, era pura mata. E depois, com o tempo, né, ele plantava também aquele sistema de meia, aquelas coisas assim, em outros lugares. Né? E o meu pai trabalhou na construção do primeiro, que chamava grupo escolar, ali na linha do Potreirito, que era um salão para a aula. E eu tinha uns 6 anos já. Não podia entrar, porque naquela época você só entrava na escola com 7 anos completos. Então, o meu aniversário é em maio, eu só podia entrar na escola em julho. Mas eu entrei em julho, que naquilo que eles chamavam de, na escala de habitação, né? Para depois ir para o primeiro ano, que seria o pré de hoje, né? E aí aquele grupo escolar com alunos desde esse pré até o quarto ano. Naquela época, a quarta série, né? Um professor, eu lembro até hoje o nome dele, ele estava vivo até bem pouco tempo em São Paulo, o professor Damião. E eu, assim, até o final do ano eu matei o pré e matei o primeiro ano, porque era uma fila para cada um. Quando o professor bobeou, eu já tinha passado naquela, já estava na outra e estava lendo junto com o povo, né? Então, eu avancei assim rapidamente, graças a Deus, né? E eu sempre tive essa questão de o povo fala de QI, né? Eu falo que não, né? Mas uma inteligência um pouco mais apurada e tal, muito Mas mais, um esforço também muito... mais rápida, assim, sabe? Para pegar as coisas e tudo, Mas né? muito esforçada. Sim, também, né? Mas para mim aquilo era festa. A escola era coisa maravilhosa, né? Por isso foi na área da educação mesmo. Exatamente, né? Desenhava e tal, né? Então, assim, aí aos 10 para 11 anos, meu pai sai da serra do meu avô, a gente morou alguns meses em Glória de Dourados, e depois ele muda para Culturama. Culturama, região de Fátima do Sul. Exatamente, para fazer uma lavoura nas terras de uma outra pessoa, com arrendamento. Né? Então, nós ficamos lá praticamente um ano só, quando ele colhemos. Não foi muito vantajoso para ele, ele resolveu vir embora para Campo Grande. Aí foi que a senhora foi para Campo Grande. Campo Grande. Eu cheguei em Campo Grande ainda cursando o quarto ano. Estava no quarto ano. Quarto ano, na metade do quarto ano. Né? Aí eu fui morar lá na Vila Cerradinho, naqueles lados lá, que era a periferia, porque meu pai foi trabalhar no frigorífico, aquele frigorífico Bordon, que existia antigamente. Né? Meu pai sofreu acidente nesse frigorífico, aí ele saiu, né, e foi trabalhar na construção civil, como servente, porque meu pai não era pedreiro, e ele tinha maior vontade de ser pedreiro, sabe? Aí ele dizia que ele era um pedreiro meia colher, até hoje eu lembro, porque ele ainda não dominava tudo. Mas ele sofreu outro acidente no serviço de construção civil, que atingiu a questão da coluna, e ele, aos 36 anos de idade, teve que se aposentar por invalidez. Ele andava, mas ele não podia pegar peso. Novo, né? Novo. E isso, de certa forma, fez meu pai ficar muito deprimido, sofrendo, assim, muito tempo, né? A vida inteira ele... Ele tinha mais filhos, assim? Sim, nós somos em 5 irmãos. Eu sou a mais velha. A senhora é mais velha? Sim, aí eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã. A minha irmã mora hoje no Rio de Janeiro, né? E os meus 3 irmãos moram em Campo Grande. Mora tudo ainda em Campo Grande. Exatamente. E algum seguiu a área da educação? Não. A minha irmã, mesmo tendo feito pedagogia, ela também, mas ela tinha formação em contabilidade, técnica em contabilidade, ela atua mais nessa área de exatas exato. mesmo. Assim, ela trabalhou muito tempo em fundação, hoje ela trabalha na fundação lá da Funrio, também nessa coisa, de projetos, essas coisas. Né? O outro
Sou eu, depois o meu irmão, que hoje é da reserva da Polícia Militar, ele é major da Polícia Militar. Ele formou em Direito, depois de já mais maduro, digamos assim. Aí tem ela, depois tem o meu outro irmão, que é arquiteto e que trabalha por conta, né, com a empresa dele de reforma, construção, essas coisas, um micro, né, empresário, digamos assim. E o caçula, que é mais dedicado à questão da mecânica, ele gosta de consertar carro, fazer essas coisas tudo, sabe? E hoje ele está, acho que, cursando engenharia mecânica, alguma coisa assim, agora, depois dos 50, né? Porque ele nunca gostou muito de estudar, desde Não pequeno. gostava. Era o que eu tinha que puxar as orelhas na hora de fazer tarefa. Era a irmã mais velha mesmo. É, a irmã mais velha, né? Porque, assim, quando nós chegamos em Campo Grande, a minha mãe não tinha profissão, porque vinha da lavoura, só tinha estudado até o 4º ano, foi vender panela, vender enxoval. Tinha um senhor que ela vendia, então pegava ela com o fusquinha, levava em determinado bairro, chegava lá, despejava as mercadorias, ela percorria, depois ele ia lá recolher elas, mercadoria, aí vendia panela, vendia enxoval, né? Vendia doce nas construções civis, vendia laranja. Então, De tudo assim, um pouco. de tudo um pouco a minha mãe, né, fazia isso. Hoje a minha mãe está morando comigo, com 82 anos, porque ela está com Alzheimer. Alzheimer já tem 3 anos mais ou menos começaram a surgir os sintomas. Tem 2 anos que ela está comigo, foi laudada, tudo certinho. Tá. Então ela mora aqui em Dourados. Mora em Dourados comigo. Né? E ela já perdeu mais de 70% da memória. 70%? Está nessa escala ainda. Ainda tem uma certa autonomia, mas está perdendo também, né? E aí, então, uma família de 5 filhos, né? Isso. O pai teve 2 acidentes, né, de trabalho. Aposentou aos 36 anos. 36 Pleno anos. vigor, meu pai era um homem assim, muito forte, sabe, nordestino, lagoano, muito forte. Daqueles que eu me lembro até hoje, eu ainda assim, com uns 10 anos, meu pai levantar um fardo de 120 quilos de algodão. Então, assim, eles faziam, tipo assim, né, todos os homens, quem levanta mais? Meu pai levantava um fardo de 120 quilos de algodão para jogar no caminhão. Então, assim, eu tenho essas imagens do meu pai, sabe? Derrubando árvore, isso, aquilo, outro. Né? Então, aos 36 anos, quando ele, né, fica assim aposentado, eu tinha aí por volta de 13, 14 anos. Então, a sua irmã mais velha teve que arcar com isso. Sim, e a minha mãe já estava trabalhando fora, eu já cuidava da casa, estudava num período, e né, tinha que cuidar de todos aqueles irmãos, né? Só o segundo, esse que hoje é militar, que era muito briguento, que nem aquele, minha mãe de vez em quando carregava ele com os pacotes de laranja nos ombros para ele dar sossego em casa, né? Mas era eu que corrigia tarefa, mandava para a escola, fazia tudo, né? De manhã meu pai ficava com eles. E nesse intervalo também meu pai teve uma tuberculose. E aí eu tinha que também cuidar do meu pai, né, separado, e dos pequenos, porque não podia ter essa aproximação. Mas graças a Deus, né? Acho que quando a gente é bem protegido por Deus, tudo dá certo, né? Tem um propósito, tem um propósito. Eu lavava roupa, eu puxando água de poço, eu fazia tudo para aquela família inteira. Eu cozinhava, eu fazia tudo, magrela, sabe? Mas era magrela, me parecia um palito, sei como que não quebrava. Mas assim, o meu pai me protegia muito, assim, no sentido de que eu não precisava, nunca precisei também apanhar, ficar de castigo, essas coisas, nada, né? Nunca dei esse trabalho. Então, eu consegui terminar meu ensino, né, o ensino fundamental, depois o ensino médio, né, me formei. E engraçado que quando eu fui me formar, né, a gente era muito pobre, então não tinha dinheiro para festa, para isso, para aquilo outro no ensino médio, né? Eu tinha curso de corte e costura, eu costurei todas as becas para as meninas, assim. Então, eu ganhei um dinheirinho costurando, não só a minha, como a de todas, né? Aí, umas becas bem legal, verde água, assim, para todo mundo, para fazer a solenidade. Aí, depois, eu entrei já na... Aí já entrou na... Eu fui para a universidade, né? Isso, aí... Fui dar aula, né? Eu já dava aula como substituta nas escolas ali próximas, ali, Henrique Cirilo, caso ali no bairro do Cruzeiro, por ali, né? Aí eu fui contratada com carteira assinada, porque eu ainda não tinha completado 18 anos. Aí eu fui contratada, completei meus 18 anos, fiz o concurso, já tinha feito o concurso, passei, e aí só fui tomar posse em 81, né? Eu fiz 18 anos em 1980. E já tinha aquela luz, não quero ir para a universidade? Sim, eu nunca pensei em parar em lugar nenhum.
Acho que é isso que me move estar aqui hoje, porque eu não consigo ficar parada. Ano passado, quando eu pedi minha aposentadoria, 10 anos depois do tempo, 10 trabalhei anos. 10 anos a mais. Eu dizia ainda na UEM, meu Deus, o que eu vou fazer em casa? O pessoal, vai curtir os netos, vai fazer... Gente, eu não nasci para isso, eu já curto eles, eu dizia, né? Então, assim, e aí, quando eu fui para fazer universidade, que meu sonho é fazer universidade, inicialmente eu queria fazer educação física porque eu era atleta também, era uma atleta de competição no atletismo. Corria bastante. Corria. Desde os 9 anos eu... Isso era bem magrinha, então. E eu participava dos jogos escolares, as coisas todas. Então, assim, aquela coisa de ser professor de educação física. Mas era na Universidade Federal e era diurno o curso. Então, para quem é pobre, né, ajuda na família, etc. E aí, nessa época, eu também trabalhei um tempo como doméstica para poder dar conta de fazer um curso de datilografia, para fazer um curso de corte e costura, para isso, para aquilo, para ajudar em casa, né? Eu peguei e resolvi que eu não iria fazer educação física, porque eu não tinha como estudar. Aí eu analisei e só tinha pedagogia na UCDB. A UFMS não tinha naquela época. Não tinha. E tudo que ela tinha era de manhã. O UFMS vai funcionar à noite agora, depois do aquele plano de expansão do ensino superior que o Lula empregou no ano 2000. Isso, entendeu? E aquilo era 1980. Então, eu fui, me inscrevi na pedagogia, na UCDB, noturno. Lá eles tinham noturno, tinha matutino. E eu fui fazer, eu passei e fui fazer, né, a pedagogia. E eu me formei. E se encontrou ali? Sim, com certeza. Né? Gostou da educação? Só tinha um professor que eu não gostava muito, porque ele era muito lerdo. Né? Na época eu também tive um problema com o professor de estatística, porque ele não admitia, todas as vezes que ia fazer conta, antes dele chegar eu dava o resultado. Eu falava, vai dar tanto. Ele pegou uma birra. Aí não gostou? Não gostou. Você é uma aluna. Você tem que fazer tanto processo. Eu falei, mas eu já fiz na minha vida. Então eu era assim, um aluno. Mas eu sempre fui aquela aluna nota 10, desde o pré até o pós-doc. Sempre fui a letra A. Onde era 10, era 10, onde era A, era A. Né? Então, assim, eu tive uma... Ontem eu ainda falava com o meu marido, eu tive uma professora no ensino fundamental de língua portuguesa, acho que ela deve estar viva, vou até falar o nome dela, porque eu tenho uma paixão por ela, a professora Liege Monteiro, que foi minha professora de língua portuguesa nos 4 anos do ensino fundamental. A pessoa que despertou em mim todo o desejo de leitura, todo o desejo de li os clássicos todos, né? Zé de Alencar, Machado de Assis, todos esses li todos, o incentivo dela e tal, né? Escrevia poesias, já escrevia contos, essas coisas, nunca publicava, mas fazia tudo, né? Então eu tenho uma paixão por essa coisa, a leitura para mim. Então tudo isso culminou com aquilo que eu já vinha cultivando, né? No ensino médio, eu também, né, tranquila, com alguns, digamos assim, a maior dificuldade talvez na área da química, assim, mas me esforçava o suficiente para não ter problemas, né? E era atleta ainda no ensino médio, né? Competia. Eu fui também de um coral que foi criado quando dividiu o Estado. Coral. Cantava também? Cantava também. Quando dividiu o Estado, eu estava no ensino médio, no curso de magistério. E foi criado o Índio Mato Grosso do Sul. E aí, esse coral chamava Coral Orfeão, né? Que era a professora Edna Palmeiras, que ainda está na UCDB, me parece, não tenho bem certeza, que foi contratada. Ela veio de fora para ensinar o índio de Mato Grosso, montar esse coral e ensinar o índio de Mato Grosso. Então, eu sou do grupo que primeiro começou a cantar o índio de Mato Grosso do Sul. Né? Então, eu já cantava naquele coral, a gente se apresentava, fez tudo isso. Né? E depois, lá na UCDB, eu entrei no coral da UCDB, que eles tinham um coral universitário também, fiquei os 3 anos por lá, sempre gostei de cantar. E cantava na igreja também, né? Porque eu era católica na época. Então, era eu que preparava a missa, ensaiava todos os cantos lá na igreja de São Pedro, primeiro na Coronel Antonino, depois nas Moreninhas 2, que as missas eram ao ar livre, porque não tinha igreja construída. Não tinha igreja construída. E foi a minha mãe era do grupo de festeiro que acabou, e eu também, assim, para construir a igreja que está lá hoje, que é a Igreja Nossa Senhora das Graças. Então, assim, e naquela época, nas Moreninhas, eu já na escola, né, terminei a pedagogia, acabei a pedagogia, já
assumi contratada como supervisora escolar, mais a minha sala de aula que eu já tinha concursada. E aí eu fui uma das primeiras 5 professoras de Mato Grosso do Sul a dar aula na educação especial, quando criou a educação especial. Quando criou, a senhora já estava... Eu fui uma das 5. Fui capacitada e assumi uma sala de aula, porque criaram 5 salas, e uma delas foi lá no Moreninha, na escola em São Paulo Jorge, e eu era professora. Eu tinha 15 alunos com deficiência mental, que naquela época chamava deficiência mental educável. Eles saíam da PAI e vinham para a escola. Hoje eles chamam de deficiência intelectual, que é uma das minhas áreas de pesquisa também, né? Então, assim, e ali eu dando aula, supervisora, no ano de 84, ainda de forma contratada, faço o concurso, primeiro concurso que teve para supervisor e orientador, passei, né, uma das 5 primeiras, e tomei posse na mesma escola como supervisora agora efetiva. Então, eu tinha 36 horas como supervisora, 22 como professora, ou seja, eu tinha 58 horas semanais de trabalho. Tive algumas questões políticas, tentarem me levar para outra escola, se desmembrar, eu entrei na briga e voltei, fiquei na mesma escola. Mas por que questões políticas? Porque, assim, digamos assim, que não era muito interessante ter a professora Maria José, naquela época, a Zezé, manhã, tarde e noite na mesma escola, né? Queria fazer uma revolução na escola. Porque eu não era assim Transformação. aquela professorinha quietinha. Então, me transferiram para a escola da Moreninha 3, que já tinha sido criada, e eu entrei na briga e voltei de novo para uma escola. E naquela época, para você ver, né, como é que eu consegui voltar. Eu entrei na Secretaria de Administração com um processo dizendo que eu tinha direito, porque a Constituição brasileira assegurava que os únicos que poderiam acumular cargo no mesmo local era professor e especialista, que era o meu caso, professor e médico, professor e juiz. Só tinha essas 3 exceções. E continuam sendo essas 3, né? Para você acumular cargos efetivos. E aí, porque a alegação deles é que eu estava acumulando cargo no mesmo lugar e tal. Aí tiveram que me devolver na minha vaga, né? E eu fiquei na escola em São Paulo Jorge. Um ano depois, em 85, eu virei vice-reitora, desculpa, vice-diretora, né? E em 86, quando eu tive meu segundo filho, que é esse que está aqui do meu lado, em dezembro de 86, eu fui também. Esse aqui é seu filho. Eu fui a primeira diretora eleita pelos pares dentro de uma escola, nesse estado. Não existia eleição de diretora. Só que naquela época, o secretário de Educação da época era o Leonardo Nunes da Cunha, ele foi até a escola, porque a escola era um problema muito sério, a escola da Moreninha. E em menos de 2 anos, essa escola nova já tinha tido 6 diretoras. Ninguém ficava. Alta rotatividade. Porque a comunidade, né, 2.000 famílias tinham chegado ali para morar. 2.000. Né? E a Moreninha 3, mais 2.000. E aí a questão das gangues, que eram muito famosas na época, as gangues da Moreninha, tudo aquilo, eles quebravam a escola, eles furavam o pneu de carro da diretora. Quem endurecesse o jogo com eles já, né? E eram alunos, a maioria. Então, elas desistiam, elas ficavam 1 mês, ficavam 2 meses, né? E a última, antes da minha posse, ela ficou 8 meses, né? E eu já era adjunta dela. E aí ela falou, não aguento mais, foi embora. E aí o secretário foi chamado, porque ele já, né, ele tinha trazido ela porque ela tinha fama de durona. O programa foi colocar ordem. E aí ele falou, eu preciso ter uma diretora que seja da comunidade. E aí todos os professores, a maioria, moravam por ali, né? E aí ele falou assim, eu quero que vocês vão fazer algo que não existe, vocês vão eleger uma diretora. Olha só, era a ideia dele, né? Leonardo Nunes. E aí o pessoal, um grupo falou, Maria José, se candidata, né? Que tal, você já está aqui mesmo manhã, tarde e noite e tal. E eu pensei, tá bom. E aí mais 2 professoras se candidataram. Só que aí, na hora que os colegas todos foram votar, eram mais de 200 professores, eu fui eleita. E aí eu saí da maternidade dia 29 de dezembro de 86, porque ele nasceu, né? Aliás, ele nasceu dia 29, eu saí dia 30, porque era véspera de Ano Novo. E aí, quando foi janeiro, passou o Ano Novo, na primeira semana eu entrei, só tirei os pontos da cesariana, entrei empurrando o carrinho com ele dentro para tomar posse na escola. Eu não tive licença maternidade, né?
que eu usei para assumir a escola, que a escola estava com causa. E lá eu fiquei até 1990, né? Sofri muitas coisas, fui demitida acho que umas 4 vezes pelo ex-secretário da época. Eu não gosto de falar o nome, não sei se pode falar o nome. Não, fica à vontade. Walter Pereira. Ele me perseguiu pra caramba, sabe? Eu fui levada coercitivamente naquele fusquinha laranja da Secretaria de Educação. Então, assim, foi um caos, né? E a última... E eu falei, por quê? Durante a minha gestão, que nem era chamada de gestão, né? Uhum. Eu mexi no regimento, que era padrão, então eu adequei para a escola. E naquela época só tinha centro cívico, né? Porque ainda era ditadura, né? Em 1986. Quando eu assumi, para 87, 88, ainda estavam na ditadura ainda, né? E aí eu incentivei os alunos e ajudei eles a criar o primeiro Grêmio Estudantil, que era algo que já andava pelos movimentos estudantis dentro da escola. Então deixou de ser centro cívico para virar Grêmio Estudantil. Fui para Minas Gerais para participar de um evento como supervisora antes, e lá eu conheci a proposta que estava sendo gestada de um colegiado escolar pelo Neidson Rodrigues, que foi o cara que trouxe essa proposta de fora, né? Professor universitário. E eu voltei com aquilo na cabeça, sabe? Um colegiado escolar, né? Aí eu já era diretora, já tinha criado um APM, que era a Associação de Pais Mestres, já tinha um Grêmio Estudantil fazendo meu. Mudou tudo. Aí eu chamei os professores e falei, vamos criar um colegiado escolar. Mato Grosso do Sul nem sonhava com colegiado escolar, né? Inclusive, isso eu registrei na minha monografia de especialização, essa experiência, né? Em 89, por aí. Aí eu criei um colegiado escolar. Isso deu problema, né? Porque aí tudo, quando mandava Deus, eu falava, eu preciso discutir no colegiado escolar. Democratizou muito ali. Aí eu ganhei fama de tudo, né? De revolucionário, de reacionário, de outra coisa, de esquerdista, né? Esquerdopata, comunista, tudo quanto era coisa, eles me chamavam, né? E o governo, a Secretaria de Educação naquela época, o secretário, que eu já citei aqui, não engolia, né? Não engolia. E aí eu ainda participava da associação de moradores, aí eu cedia a escola para a associação, cedia para os times de futebol final de semana, abria aquela escola assim, porque as gangues quebravam tudo. No momento que eu comecei a abrir tudo e etc., eu era durona, hein? Eu entrava com viatura e tudo dentro da escola, catava aquele povo, levava embora, ia para fora, sabe? Então, assim, o delegado, instalaram aquela sétimo distrito lá por conta de tudo isso. Então, assim, a gente tinha um trabalho junto com o delegado da época e para tentar minimizar aquilo tudo. Então, ao mesmo tempo que eu endurecia o jogo com quem era malandro, com quem estava causando prejuízo, eu também abria a escola para a comunidade, participava das coisas, elaborava festas, coisas que eles não tinham. Então, eu fazia que era o único local de lazer que tinha na comunidade, era aquela escola. E tudo isso gerava um processo muito violento. Então, a última, né, quando a Federação dos Professores, a FEPROSUL, por exemplo, resolveu que ia se filiar à CUT, deixar de ser associação e virar sindicato, nenhuma escola de Campo Grande quis ceder o espaço para o sindicato, naquela época, fazer a reunião para fazer a assembleia. Eu cedi a escola que eu era diretora. A gente tinha um espaço grande, fechado. Chegaram assim a ter uma linha, né, que hoje tem até transbordo entre a Moreninha 2 e 3, aquilo ficou lotado de ônibus e todos os sindicatos aí do interior, né, dos sintédios, que hoje são sintédios, né? Tudo. Aquilo lotado de gente. Eu fui, né? Eu era de cargo de confiança, eu fui, eu também era filiado. E foi lá que a FEPROSUL deixou de existir e criou-se a FETEMES, fez a filiação à CUT. Né? Tá lá na... E aí, aquela época, aquele povo na TV lá, estava sempre fiado as coisas, me gravou. Me jogou lá. E não podia. Não deveria, né? Se eu quisesse preservar o cargo. Mais uma vez eu fui demitida. E naquela época, ele exonerava a gente só ficava sabendo uma semana depois, quando chegava o Diário Oficial na escola. Então, uma semana eu despachando, assinando, batendo carinho. A minha secretária disse assim, Maria José, você viu que você não é mais diretora desde o começo da semana? Eu falei, eu não. Então, assim, eu acabei, e aí já era quase
época de eleição de novo, lembro das diretas já, aquelas coisas todas, que o Ulisses Guimarães estava percorrendo o país, e ele vinha para Campo Grande, né? Então ele fez um comício no centro de Campo Grande e fez um comício nas Moreninhas, bem na esquina da minha casa. E aí houve todo um problema, assim, porque eles acabaram de me demitir, a comunidade se movimentou, a Associação de Moradores, e até as gangues se movimentaram, dizendo que ia estragar o comício, que estavam enterrando ovos, que eles prepararam o comício, assim, ó, ficava 40 metros da porta da minha casa, né, na avenida principal. Botaram até um telão de proteção, né? E eu lembro até hoje que o governador se envolveu, o secretário de segurança, todo mundo naquela época, eles ficavam me monitorando, ligando para minha casa o tempo todo, para ver se eu estava em casa, e falar para mim que eu era, né, que eu tinha que dar um jeito naquilo. Eu disse, eu estou em casa, vocês não me deixam nada, fechamos a escola, tudo, né? E aí eles começaram a fazer os contatos, né? Naquela época, o ex-marido, que é o pai dos meus filhos, era policial militar, falaram que iam prender ele, eu falei, pode prender, não estou nem aí, né? E para me impressionar, tudo para me impressionar, né? Queriam que eu fosse atrás do pessoal, então, né? Falei, não sou mais diretora, fui exonerada, né? E aí, no final do dia, o governador da época, se não me engano, era o Marcelo Miranda, determinou para o secretário que ele tinha que me devolver no cargo. E ele não aceitou fazer isso, né? Mas tinha que fazer isso para acalmar a comunidade, né? Por causa do comício. O Guimarães estava... Aí, na hora de começar o comício, eu lembro até hoje, um jornalista, um locutor de rádio, Oderi Ramos, ele que anunciou que a nossa querida diretora está de volta ao cargo. Aí eu fiquei lá até janeiro de 1990, porque aí ele sossegou, não mexia mais comigo, porque havia todo um movimento na comunidade entre os professores, e alunos, e pais de alunos, todo mundo. Aí, quando foi em janeiro de 1990, era época de férias. Então, a escola não tinha professores, não tinha alunos. Daí ele aproveitou e me exonerou de novo. Ele esperou esse período para exonerar? Exonerou de novo. Aí o pessoal ficou sabendo, eu falei, não, gente, agora eu não quero mais. Agora sou eu que não quero mais. Aí eu tinha 5 meses de férias vencidas, tirei minhas férias, fui fazer um curso de tricô, porque para desestressar, né? Fazer tricô na comunidade. E me removi para a cidade de Angélica, que era a cidade natal do meu ex-marido. Né? Foi para Angélica. Aí fiquei 6 meses, né? No meio do ano, não tinha recursos médicos, era tudo aquela coisa. Eu falei, eu quero voltar. Pequena, né? Falei, quero voltar. E aí eu não podia voltar, porque era o mesmo secretário e ele não deixava eu voltar. Mesmo as minhas vagas estando abertas no mesmo lugar, ninguém tinha tomado posse nelas. Né? Ninguém tinha se remanejado. Aí na época eu fui ao comando-geral da polícia e pedi ajuda. Falei, vocês removem meu marido de volta, que eu vou colocar um processo de acompanhamento de cônjuge. E foi assim que eu voltei para Campo Grande. Porque o seu ex-marido era da polícia, isso. Aí você conversou dentro da polícia para você resolver. Na época, eu fui no comando geral porque ele era um daqueles policiais que fazia guarda dentro da casa do comandante antes, né? E aí estava lá, falei, não, ele sempre foi o homem aí que dormiu aí no seu sofá para proteger a sua vida, agora eu preciso. E eles trouxeram, né? Aí só para não chamar em Campo Grande, mandaram ele para Bandeirantes e eu vim para Campo Grande. E voltei, fiquei lá, né? 1990. E em 90 aí eu era professora e especialista, não quis mais saber de diretora, né? Aí foi a cargo de supervisora virou coordenadora, eu fui para a escola Isaura Ilha, que era no Moreninha 1, na entrada ali na BR, e fiquei na outra como professora. Aí eu dava aula no magistério, porque tinha já aberto o curso de magistério. Deixei as crianças, né? Em 94, eu como especialista, a professora Leocádia já era secretária de Educação do governo Pedro Ciro, me chama numa das reuniões e eu preciso de você em Dourados. Eu disse para ela, para quê? Ela falou, para ajudar a implementar a universidade. Precisamos implantar a universidade, ela está começando a funcionar agora em agosto, mas eu quero você lá. Aí eu falei, mas por que eu sou professora de rede pública? Não, mas você é a pessoa que eu preciso, você conhece políticas públicas, você conhece financiamento, você conhece direção, você sabe fazer gestão, e eu acho que eu preciso de alguém como você lá para garantir, né, que as coisas comecem a andar, porque as pessoas, a maioria lá, não tem experiência, né? Então, aí eu aceitei e falei para ela, mas só vou no final do ano, porque eu já não aguento mais, né? Vai para lá, vai para cá. Aí eu vim em novembro.
Dia 8 de novembro eu cheguei em Dourados, De já 94. em 94, nomeada como chefe do Núcleo de Legislação e Normas. Foi assim que eu... Então, aí vivi todo aquele processo de troca de reitor, de sai, vai fechar a universidade, não vai no governo Wilson Martins, né? Aí colocaram a professora Sandra Freire como reitora e tal, e aí a professora Leocádia foi para a justiça e tomou, né? Resolveu essa questão. Então, a gente vê um monte de coisa, inclusive as outras universidades querendo encampar a UEMS, é umas coisas assim, muito doidas, processo histórico. Eu me mantinha um pouco mais afastada dessas questões, porque eu estava exatamente, né, trabalhando na construção de regulamentações internas, essas coisas. Aí eu ia para, dava aula em Viema, dava aula em Amambai, entendeu? Ainda gerenciava um núcleo de pesquisa em educação, então foi assim. E aí no ano 2000, estava terminando meu mestrado na PUC de São Paulo, que eu tinha entrado por minha conta, né, que eu Mas concluí. você Não, chegou a se mudar para São Paulo? não, eu viajava toda semana. Meu Deus! Eu ia a São Paulo, fazia o que tinha que fazer, eu saía no domingo, chegava de volta na terça, né, ficava a quarta lá na sede da universidade, quinta eu ia para Mambai, voltava na madrugada, sexta eu ia para Iviema, voltava na madrugada. E 3 filhos em casa. A caçula tinha aí uns 2 aninhos, 3 anos. Que eu mudei, eu deixei eles todos em Campo Grande. Eu vim sozinha em novembro de 94. Só trouxe eles depois que terminou o ano escolar. Então, essas aventuras todas eu vivi na história da UEMS. Né? E aí, no ano de 2000, em outubro de 2000, teve uns problemas lá de gestão dentro da universidade. A reitora falou para mim, eu preciso que você assuma a pró-reitoria de ensino. Naquela época só tinha pró-reitoria de ensino. O resto tudo era gerência, era diretoria, isso, aquilo, outro. Era a única pró-reitoria, inclusive era ela quem gerenciava 70% do orçamento da universidade. Né? Os outros 30% eram na reitoria. E aí eu assumi em outubro de 2000. Fiquei até 2005, né? Quando eu falei, eu vou fazer meu doutorado, porque senão daqui a pouco tem um monte de gente com doutorado e eu estou para trás porque eu estou cuidando da vida de todo mundo, mas ninguém está cuidando da minha. Né? O professor Luiz Antônio era o reitor que tinha acabado de ser eleito. Ah, mas você vai me deixar na mão agora? Eu falei, vou, professor. Vamos escolher um outro aí, eu vou embora para o meu doutorado. E eu fui fazer o doutorado de novo na PUC de São Paulo, no mesmo programa. Né? Quando eu fui fazer mestrado, eu conheci Paulo Freire, lá, que ele ainda estava vivo, era professor do programa. Então, assim, e ele morreu no mesmo ano que eu entrei. Então, assim, eu fiz toda essa jornada, mas eu também não descuidava da minha vida nem da vida da minha casa, né? Eu tinha um hábito e tenho até hoje, que eu estando em Dourados, eu tenho que almoçar e jantar na minha casa. Tinha que almoçar todos os dias com os meus filhos, né? Com a minha família e pronto. Isso eu sempre, só quando eu estava viajando que não era possível. Então, assim, eu sempre fiz isso. Nessa minha jornada de pró-reitora de 2000 a 2005, foi quando eu me envolvi com toda a questão da criação das cotas no país, né? Porque a Como OEM... que entrou nessa questão? Né? Em 2003, foi 2003, né? Estamos lá no final do ano, não, 2002, final do ano, só eu e a professora Leocádia no gabinete, porque já era recesso. O governador Zeca liga para ela, né, nós duas leis, e diz para ela, chegou na minha mesa 2 leis para serem, né, assinadas. Uma que cria cotas de 20% para negros na UEMS e outra que cria cotas de 10% para indígena. Eu assino ou não assino? Eu pergunto para ela. Ela baixou o telefone e falou para mim, mas Ju, isso aconteceu, porque os movimentos foram fazer isso sem conversar com a universidade. Não houve conversa com a universidade, né? Assim antes. Aí eu disse para ela, eu lembro até hoje que eu disse, professor Leocádia, lei a gente não discute, a gente cumpre. Só falei isso para ela. Ela falou, mas você sabe que é você que vai implantar? Eu falei, é. Ué, sou eu, se é de ensino, sou eu mesmo. Então, vamos que vamos, né? E aí ela falou, pode assinar, governador. Ele assinou. Né? Uma lei foi assinada dia 26 de dezembro e a outra foi assinada em 6 de janeiro. Né? E aí ele, quando voltaram os professores voltaram da férias, o bicho pegou, né? Porque naquela época, Porque a comunidade 2003. acadêmica não estava ali Não, preparada e para nem uma até mudança. hoje ainda tem grupos de resistência, né? E muito. E aí, em 2003, primeiro semestre todinho, e a lei tinha 90 dias para ser implementada. Ou seja, tinha que entrar no processo de vestibular ainda em 2003. Então, foram feitas discussões, aquelas reuniões de conselho interminável,
Fui em todas as unidades da UEMS fazer reunião com os alunos, fazer reunião com os professores, né? Trazer pessoas que entendiam do assunto. Fiz alguns debates, assim, quem era contra, quem era a favor, nas 14 unidades da UEMS. E eu percorri, trabalhei. E nesse intervalo, então, quando conseguimos normatizar e colocar no processo já de vestibular de 2003 para os alunos que entrariam para 2004, isso também, eu era pró-reitora, eu tinha uma rede nacional de trabalho com outros pró-reitores, eu fazia parte da diretoria do FORGRAD, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, eu fui coordenador da região Centro-Oeste também, e aí tudo isso cresceu, e aí eu passei também a ser, digamos assim, solicitada pelo governo federal para acompanhar as discussões nas universidades que o governo da época, né? O governo 2008, era Lula. Né? E aí tinha a Secretaria de Direitos Humanos, né? E eu viajei muito com o pessoal e com o professor Ivair, que era do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Já, então, se tornou um nome referência já. Sim, para discutir as cotas, inclusive nos lugares de maior resistência, as universidades federais. Eu percorri quase todas as universidades federais. Os focos de maior resistência, assim, no país. Olha, eu quase apanhei em Uberlândia. Na UFO? Na UFO. Eu quase levei pedrada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na LESP. Eu estive lá, mais de 400 pessoas lá dentro para discutir isso, né, com as comunidades. Assim, eu fui à UNB, que na época estava, a UNB criou em 2004, depois de nós, né? Foi a primeira universidade federal a criar. Então, eu auxiliei muito naquela época, o reitor da época, tudo estive lá discutindo tudo. Então, assim, porque eu, além de estar fazendo na prática, eu também estudava, buscava as coisas, estava legislando dentro da universidade como implementar tudo isso, né? As mudanças que estão alterando dentro da universidade, a forma de selecionar os alunos, por exemplo. Né? Nós criamos a primeira comissão, que era com fotos, mas eles tinham direito a recorrer. Depois nós fomos os primeiros também a criar as bancas, em 2013, só que aí na universidade tinha outros pró-reitores que não eram muito amigos das cotas, que engavetaram essas coisas, e só em 2016 que nós retomamos. Então, assim, nesse intervalo, em 2010, a UEMS assumiu 100% o SISU, o que modificava bastante o processo, precisava de novas formas de pensar essa seleção. Então, eu sempre estive presente nisso. Eu fiquei no doutorado de maio de 2005 até maio de 2008. Né? Eu voltei um ano antes do meu doutorado. Né? Eu terminei minha tese. Já 4 anos? Né? Eu fiz em 3 e voltei para trás para atormentar o povo. Né? Aí criei grupo de pesquisa nessa área. E aí, ao criar grupo de pesquisa em 2012, 2013, eu resolvi criar o primeiro centro de pesquisa dentro da UEMS, que não tinha também legislação para a criação de centro de pesquisa. Então, hoje, o que a gente chama de CEPEGRE, na UEMS, que é o Centro de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação, Raça e Etnia, que eu criei, ainda sem existir legislação. Então, eu sempre tive essa coisa de criar as coisas antes de alguém legislar. Aí eu incomodo, aí o povo se mexe para legislar. Entendeu? O que me chamou a atenção é que, assim, as novidades que você, igual questão, retomando lá no ensino médio, colegiado, você viu alguma novidade que está surgindo, você vai, você estudo, você trabalho, estuda, penso uma proposta e vai e adequa. De acordo com a realidade. Aí depois vem as pancadas. Depois vem as pancadas, Então, aí porque o novo também assusta, né? E aí, nesse sentido, a questão das cotas, né? Você acompanhou desde o início, né? Grupos de resistência. Tudo. Pessoas também que eram a favor. Foi o foco da minha tese depois. Do doutorado? Do doutorado, eu fiz uma tese acompanhando o desenvolvimento do ingresso da seleção até a conclusão de curso, dos cursos de 4 anos e parcialmente dos de 5, dos cotistas negros e indígenas, e comparando com os demais. E qual que é a sua avaliação, então? A partir tanto da sua tese, né? A gente sabe que a ciência, as coisas vão se alterando ao longo do tempo, né? Novas descobertas vão sendo feitas. E nenhuma tese é pronta, né? Não. Tá ali. Mas de acordo com a sua experiência, porque a senhora terminou em maio de 2008 a tese, Isso. né?
Defendi dia 14 de maio, porque dia 13 era dia da libertação dos escravos e 15 era meu aniversário. Aí eu e o meu orientador tinha uma semana de questões afro na PUC e ele falou, vou inserir a sua defesa na programação. Ficou para o dia 14. E a minha banca era uma banca muito poderosa. A professora Petronília, que é o ícone do movimento negro no Brasil, professor Kabengele Munanga, da USP, né? Professora Mary Abramovics. E aí eu levei uma colega da UEMS, professora Beatriz Landa, que é, aqui na UEMS, é o topo da pesquisa na questão indígena. Na questão indígena. Então, era uma banca de peso mesmo, né? Mas assim, hoje, qual que é a sua análise? Tudo valeu a pena, não só nas questões da minha trajetória, os problemas que eu vivi, né, as perseguições, o xingamento, etc. Mas a questão das cotas valeu e continua valendo, né? Nós temos assim resultados desde 2004, tanto aqui quanto na Estadual do Rio de Janeiro, que foi a primeira que implementou, de que os cotistas negros eles entram e se agarram àquela oportunidade como algo que pode modificar a vida deles. Então, por exemplo, quando eu fiz as primeiras avaliações, eles não deviam nada para os não cotistas. Em algumas áreas, eles até se sobressaíam, não em todos os cursos. Da mesma forma que na área de exatas havia uma grande evasão. Por quê? Porque a universidade ainda não tinha, e talvez ainda não tenha, suficientemente políticas que favoreçam, por exemplo, esse desempenho daqueles que vêm de escola pública. Porque a UEM só recebe alunos de escola pública. Naquela época, depois que ela foi para o SISU, era só escola pública, né? Hoje ela voltou metade vestibular, ainda na minha última gestão, nós voltamos metade vestibular, metade SISU, e aí você recebe alunos de escolas privadas, né? Mas quando era 100% só alunos de escola pública, né, a gente sabe o quanto isso pesa, porque nós conhecemos a realidade da escola pública no Brasil, e principalmente no Mato Grosso do Sul, né? As escolas que estão em assentamentos, estão, né, nas áreas rurais de modo geral, nas áreas indígenas, etc. E principalmente a questão indígena, na qual os alunos precisam realmente não só de acolhimento, mas também de programas digamos assim, de orientação, de acompanhamento, de nivelamento, né, na questão das línguas, em várias outras disciplinas que têm mais dificuldade. Então, os nossos alunos, por exemplo, os indígenas concorrem muito na área da enfermagem, né, e trazem ainda muitas dificuldades em relação às disciplinas básicas. Então, essas coisas demorou muito. Alguns cursos, os professores são mais abertos já, né, fizeram propostas e tal, né, de acompanhar esses alunos e trabalhar diferente. Outros cursos endurecem o jogo até hoje, né? Diz que lá não é lugar para indígena, lá não é lugar para isso, que cotista entrou pela porta do fundo, assim, umas barbaridades que não vale a pena, né? E nesse período aí de 2000 a 2005, foi antes de ir para o doutorado, eu também, aliás, desde 98 até 2005, eu também coordenei um programa nacional de alfabetização, né? Programa Nacional de Alfabetização na Reforma Agrária, que é o PRONERA. PRONERA. Eu fui representava a coordenação estadual e era coordenadora dentro da UEMS foram dois projetos, um no qual nós alfabetizamos 1.500 assentados, em mais de 70 assentamentos. Eu percorria todos esses assentamentos, eu conhecia todo mundo, formei os alfabetizadores, escolarizei os alfabetizadores que não tinham, escolarizamos dos alfabetizados e aqueles que já dominavam alguma coisinha, mais de 400 receberam certificado pela Escola de Ensino Supletivo que tinha aqui em Dourados, SEJAD, que ia lá, aplicou as provas, então quem terminou o primeiro ano, quem terminou o segundo, terceiro, quarto ano, quem pode prosseguir estudo, certificamos. E depois eu fiz um segundo projeto, ainda em 2002, para mais 500 pessoas serem alfabetizadas, foram concluídas. E também um de curso técnico em agropecuária, com ênfase em agroecologia, com 120 vagas, e fizemos 3 polos. Um em Cidrolândia, um aqui no Lagoa Grande, que depois foi para Itamaraty, e outro lá na região de Ioaque, Maracaju, para lá. Então, assim, era um sistema de curso com tempo na escola e tempo
no campo, né? Então, eram todos filhos de assentados ou assentados, ficavam lá, por exemplo, 8, 10 dias no alojamento, montamos tudo, estudando com professores da área e tal, depois voltavam para fazer as práticas no seu próprio terreno. Né? Então, isso também né, coordenamos naquela época. Então, assim, eu tive uma experiência de ver, de participar, de estar com eles. Eu ia todo final de semana, feriados, essas coisas, porque eu tinha pró-reitoria, eu viajava para lá, para cá, e final de semana eu ia para os assentamentos, essas coisas. Fazia a formação deles aqui, dos instrutores, né? Trazia eles, alojava, fazia tudo. Né? Então, assim, foi um tempo muito rico. E também eu coordenava um projeto que teve na UEM chamado Projeto Tereré, que fazia a alfabetização de jovens e adultos na zona urbana. Então, a gente tinha muitos municípios conveniados, tinha sala aqui em Dourados, em Guatemi, todos esses municípios aí eu também ia. Né? Então, assim, eu tenho, inclusive, um álbum, assim, mais de 500 fotos dessas aventuras. Né? Então, aí na universidade, os doidos chamavam Maju dos Assentados, Maju dos Sem Terra, Maju dos Índios, Maju dos Negros. Das minorias todas. Nem ligava para eles, né? E ia vencendo. Então, enfrentando todas essas batalhas. Tudo que chegava de novo na universidade, né? A gente tinha que brigar e muito, né? Nesse segundo mandato, eu enfrentei a pandemia, né? A pandemia não foi fácil. Eu assumi em setembro de 2019, em março eu ganhei o presentão, né? A E o pandemia. presentão da pandemia. Mas eu também, hoje em dia, eu sou espírita, né? Há muito tempo já, desde 2006, né? Quando eu deixei a religião católica e acabei, me encontrei no espiritismo, né? E aí eu sempre digo assim que, no espiritismo diz assim, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E eu acredito muito nisso. E que nada é por acaso. Né? Então, todas as vezes que essas demandas surgem na minha vida, eu olho para elas de modo positivo primeiro. Como agora. E naquela época eu não queria mais ser pró-reitor. Né? O professor Laércio ficava insistindo, até que um dia, intuitivamente, eu pensei, eu ainda não terminei minha missão na universidade, então eu vou pegar mais esse mandato. Eu avisei para ele, é só esse. Se você se tornar reitor de novo, você arruma outra pessoa. Como de fato aconteceu. O dia que terminou, eu encerrei, falei para ele, estou parando aqui. Né? Fui cuidar da minha saúde, inclusive. Aí, e agora surge a questão da política. É isso que nós vamos Aí eu olho e falo, mas meu Deus, agora que eu queria sossegar. A senhora não para nenhum momento. Porque nesse intervalo também eu aposentei em abril de 2022. 22. Não, 22 não, 25. Dia 22 de abril de 2025 saiu minha aposentadoria. Outra data histórica também. E eu fiz o pedido dia 20 de novembro de 2024. Outra eu sou muito assim simbólica. De pegar as coisas. Simbologia. Simbologia. E aí, quando foi em junho de 2025, o programa de mestrado de Paranaíba, que eu ajudei a fundar em 2011, mas você não vai abandonar a gente agora, a gente está em processo de avaliação, você vai virar pesquisadora sênior aqui. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas gente, eu quero chegar. Não. E aí eu tinha 4 orientandos já em andamento. Falei, tá bom, vou ficar aí. Aí fiz, um processo de bolsa, né? 3 anos, até 2028 eu estou lá, né? Final até julho de 2028. Não, fiquei só como pesquisadora sênior. Então, assim, é uma disciplina no semestre e as orientações. Hoje eu tenho 7 orientadores, esse número cabalístico também, 7 orientandos, desculpa, 7 alunos caminhando comigo, né? Com temas mais variados, racismo, formação de professores, jovens negros em conflito com a lei, formação de educação infantil, assim, a questão da deficiência. Então, assim, eu tenho 7 dissertações caminhando, cada uma uma temática diferente, mas todas voltadas para uma coisa: educação e diversidade. Educação, currículo e diversidade. Essa é a minha grande área de guarda-chuva, no qual eu trabalho, pesquiso e publico, né? Nesse intervalo também eu entrei na Academia de Letras Feminina, que estava se renovando, estava se instituindo, né? Fui lá, eu até tentei sair o ano passado, falei, eu não aguento parar, não vai sair. Não, vai continuar. A presidente falou, não, inclusive eu estou devendo um artigo para eles essa semana, porque a gente tem uma revista, né? Aí eu falei, não sei que hora que eu vou terminar esse artigo, que ele está lá, pelas metades lá, mas eu vou terminar, vou mandar para ela. Então, vamos assim... falar um pouco da seara política, né? Que, querendo ou não,
sempre perpassou durante toda a sua trajetória, né? Não essa partidária, Não né? institucional em termos Quando eu falava, eu partidários. não, tô, eu não mexo com política, pessoal. Se tem alguém mais política que você. Pois é. Então, assim, foi diretora de escola, foi demitida várias vezes por ações políticas, né? Sim. Esteve na universidade também, implementações de várias políticas públicas, né? Mas não estava dentro desse âmbito Não. partidário, né? Estava afastado, nunca esteve ali engajado, mas associação de moradores também, que eu acho que é importante ressaltar. Mas eu gostaria de ouvir da senhora, né? O que aconteceu para, de repente, entrar nessa institucionalidade, essa questão partidária como um todo? Geralmente, como diz o próprio Vander, as pessoas vêm para a política para fazer uma trajetória, né? Uhum. Eu já tenho minha trajetória, estou trazendo ela para a política como uma forma, talvez, eu acredito que sim, de auxiliar ainda, de prestar algum serviço para a sociedade sul-mato-grossense, como eu sempre fiz. Porque eu não fui só uma professora de Dourados, eu fui uma professora da Universidade Estadual do Estado inteiro. Eu conheço o Estado inteiro. Eu negociei com prefeitos da maioria uns 70% aí desses municípios, com secretários, com vereadores, etc. Eu estive em várias câmaras municipais fazendo audiência pública para a implantação de curso, porque todo mundo queria ter curso de direito na sua cidade, todo mundo quer ter curso disso, daquilo outro, e quem que era? O reitor dizia assim, isso vocês falam em Camaju. Todo ele me sacaneava todos os dias. O pessoal vinha, os políticos, prefeitos, não, negócio de curso aí vocês falam com a Maju. Nesse segundo mandato, isso era assim de praxe, né? Terminou a pandemia, virou um movimento pandêmico. Então, essa coisa de eu trazer essa trajetória já construída na gestão pública, na área da educação, né? E outras questões, a educação sempre foi o mote central aí, né? Todas as outras coisas giravam, tendo como eixo a educação, depois entra a diversidade. Né? Hoje tenho educação, currículo, diversidade, aí dentro a questão de raça, etnia, de gênero, né? A questão LGBT, que eu também oriento nessa área, trabalho, escrevo também assim, de uma forma muito mais tranquila, né? Então, porque é algo que também está na minha família, então, né? E que eu, assim, com tranquilidade, né? Eu digo, eu tenho uma família perfeita, eu tenho, né, amor por essas pessoas, eu não tenho problema nenhum de lidar nem como orientadora. É engraçado, porque eu sempre tenho alunos LGBT me procurando para orientação, mestrado, na graduação, em tudo quanto é coisa. Então, assim, isso, de repente, responde à minha chegada à política. Talvez eu possa dizer, né, por que entrar na política agora? Né? Porque ela nunca foi distante da minha trajetória. Ela sempre esteve lá. A diferença é que eu não era filiada em nenhum partido, nunca fui filiada, com exceção de agora que eu sou filiada no PT, e nunca me propus a ser política, embora eu tenha recebido vários convites durante a minha vida. Eu recebi convite para ser vereadora em Dourados, eu recebi convite para ser candidata a deputada estadual aqui, já em Dourados, por políticos que, até hoje, alguns estão lá no popular, acumulando lá não sei quantos cargos, quantos mandatos, né? Outros que já se afastaram e que diziam para mim assim, não, mas só não precisa nem gastar, porque eu vou bancar. E eu disse, não, não quero. Então, assim, eu acredito que sempre, nunca foi o momento, entendeu? Agora, talvez tenha sido é um momento, porque foi algo assim que surgiu naturalmente, o convite do Vander, né? E através, inclusive, de dos meninos que trabalham com ele lá, eu chamo de menino, o homem tem quase 2 metros, o Thiago Borges, que foi aluno da UEMS e que me chama de mãe preta, minha mãe preta, né? Então, assim, e ele falava, eu dizia, Thiago, para, né? Para encher o saco, quer saber de política, né? Ele falou, você vai, assim, você vai ver só, você espera, você vai ver. E, assim, as coisas aconteceram muito rapidamente, que quase antes de eu dizer sim, eu já estava envolvida, né? Mas sem problema, porque eu sempre também fui uma eleitora do Vander, né? Eu gosto do Vander, do trabalho dele, de tudo que ele faz, então eu acredito que nesse momento eu cheguei para ajudar também nessa construção ou nessa reconstrução de tudo isso. E se o Vander é um deputado federal que já fez, inclusive, muito por Dourados, eu tenho até aqui uma coisa que nos mandatos dele ele trouxe mais de 500 mil aqui só para Dourados. Meio bilhão? Milhão.
meio milhão, só. E ele teve 2.000 e poucos votos na última eleição aqui, mas ele nunca abandonou. Não, só para Dourados. Agora você imagina para o resto do estado, né? Juntando todo o estado, né? Então, assim, e ele como deputado federal, quantos deputados federais nós temos? Né? Então, assim, isso é o que ele trouxe só como ação parlamentar dele e emenda individual dele. Porque as outras que são conjunto, ele nem somaram, né? Então, assim, por exemplo, esse tempo todo que ele é deputado, ele investiu mais de 240 milhões na saúde, por exemplo, em Dourados. Que é uma coisa... Então, nós estamos Exatamente. falando Exatamente. de uma situação que é precária aqui na cidade de Dourados, que Com é uma coisa certeza, que pega é a ainda. saúde. E aí, se você pensar também, ele investiu nas questões de infraestrutura, a questão de postos na aldeia indígena. Então, assim, a gente tem sérios problemas no município. E eu conheço, né, o município de Dourados, eu conheço a grande região e eu conheço Mato Grosso do Sul também, né, para além da minha jornada como professora. Como acadêmica. Como acadêmica, né? Eu sempre fui uma acadêmica, Pé no chão. pesquisadora e extensionista. Eu nunca deixei a extensão enquanto eu era professora. Então, era extensão no assentamento, era extensão na cidade, era extensão na formação de professores, era extensão nisso, né? Na educação especial, em outros municípios, curso de aperfeiçoamento, isso, aquilo, outro, em aldeias eu já estive. Então, assim, eu conheço essa realidade não como a pesquisadora, mas como pessoa mesmo, né? Um ser, vai lá. Eu ia nas escolas, discutir racismo nas escolas, eu não ia como, doutora Maria Maju. Eu falava, gente, vamos pensar, professora Maju para vocês, tá? Vamos discutir aqui, vamos falar. Então, eu converso com crianças, se precisar, eu converso com adolescentes, converso com adultos, eu converso com idosos, com indígenas, com o movimento negro, que eu também faço parte do coletivo de mulheres negras, Raimunda Luzia de Brito, que é a professora Raimunda, que está viva até hoje, né? Tenho, assim, trabalhei e já trouxe para nos ajudar a doutora Aleixo Paraguaçu, né, na questão das comissões de cotas. Então, assim, eu sempre tive uma rede que eu não sou muito assim de ficar fazendo propaganda, de falar, tirando fotinho, botando no Facebook, não, fazer o trabalho, né? Recebi o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2004 por causa das cotas, né, na Sala da Presidência da República. Eu já tive homenagem do Grupo TEIS, eu já tive homenagem na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara de Vereadores, mas eu não fico, né, vivendo dessas coisas. Né? Eu vejo isso como um reconhecimento do meu trabalho, pronto. Né? E agradeço a todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa comigo. Né? Então, trabalho de uma forma bem geral. Então, a questão da política, eu acredito que estar na chapa com o Wander é uma oportunidade de representar a região de Dourados, né, que é muito mais difícil nessa questão, trabalhar pelo desenvolvimento da região Centro-Sul, principalmente, né, claro que ajudar em todas as políticas e etc., porque ele sendo eleito, mesmo eu sendo da suplência, né, e tenho certeza que eu vou colaborar com ele, porque eu já disse para ele que eu não sou mulher de ficar parado em lugar nenhum. Se ele for eleito, ele tem que... Eu quero trabalhar, independente de qualquer coisa, de onde eu estou, na elaboração de políticas públicas, na elaboração de projetos, porque isso é algo que eu domino, que eu sei como fazer, entendeu? Eu conheço dados, eu trabalho com dados, eu escrevo, né? Então, assim, eu posso ajudar essa equipe. É alguém que está vendo as coisas e que sabe, né, quais são as dificuldades. Então, nesse momento, por exemplo, eu já conversei com várias pessoas que também já estiveram na gestão em Dourados, que já trabalharam ou que conhecem muito bem, exatamente para estar... Né, quais são as maiores dificuldades que o Dourado enfrenta hoje? Aí, olhando pelo lado político. Né? Então, a gente sabe quais são as problemáticas, o que a gente pode fazer, né? Eu estou nesse processo aí, né? E eu acredito que estar no Senado é uma oportunidade, como mulher também, de ocupar espaços de decisões, né? Sim. Ocupar esses espaços, trabalhar para essas pessoas, principalmente, né, o fato dele ter constituído uma chapa com 2 mulheres, né? Disse para ele, você não sabe perigo, né? Porque a outra é sindicalista, é vereadora, mas é sindicalista, né? Sim. E eu falei para ele, você já sabe a fama. Então, assim, nós não somos mulheres para apenas figurar na política.
e ele sabe disso. Uhum. Né? Que eu falei para ele, você tem que saber que nós somos pessoas de trabalho. Né? Jamais eu aceitaria um convite só para compor a chapa, só para servir na foto, né? Ele sabe, todos eles sabem, né? Então, essa chapa que ele compôs, eu acho que expressa também uma decisão política dele, um avanço, né, nesse campo todo mais progressista, de aproximar também a região de Dourados, o estado de Mato Grosso, mais das decisões do Senado, mas principalmente Dourados, que é a segunda cidade do estado, né, que sempre, né, reclama da não representação, das dificuldades que enfrenta, etc. Né? Acho que é isso. E outra coisa, o fato, né, de duas mulheres, tanto eu quanto a Maria Diogo, estarmos, é uma forma das mulheres, de um modo geral, se verem, digamos assim, olharem para esta chapa e dizer assim, olha, né, tem mulheres, nós estamos lá. E não são mulheres que estão ali só para fazer foto, só para fazer discurso bonito, né? São mulheres que trabalham, metem a mão na massa, que briga, que luta, que já criou coisas, né? A Maria está fazendo também um bom trabalho lá em Três Lagoas, como única vereadora mulher do PT. Então, assim, nós estamos aí, eu já disse para ele, nós estamos prontos para o que for necessário, né? Nesse momento. Então, que a política sempre foi dominada pelos homens. Sempre né? Então, dominada pelos homens, né? Isso é contra mulher e negra também, né? Isso é tem essa um impacto representação. importante. Agora, assim, para finalizar, como que a senhora analisa a conjuntura dessa eleição para o Senado? São duas vagas, mas tem nomes muito competitivos, né? Sim. Desde ex-governadora, pré-candidata também ao governo, enfim. É. Na verdade, assim, eu vou expressar minha visão da seguinte forma. Nós temos, assim, vários nomes, alguns que são os mesmos de sempre, né? Pessoas que já passaram pelo governo e quando eu olho para todos eles, olhando do ponto de vista da educação, por exemplo, que é minha grande área, eu diria que pouco foi feito por várias dessas pessoas. Né? Então, assim, tem muito discurso, pouca prática. Né? No campo da educação, por exemplo, a gente sabe, né, a situação que nós estamos hoje. Por exemplo, quando eu vejo a questão da própria universidade, a gente está com salário achatado, sem receber aumentos de tanto não sei quantos anos, sabe? Com a mesma coisa. Os aposentados voltam, quando a gente aposenta, como eu, volta a pagar 14% de previdência. Olha, uma série de coisas assim. Inclusive, nós temos um grupo de aposentados no sindicato, que é uma choradeira só. Tem professoras que está recebendo, não dá para pagar os medicamentos. Né? Então, e em várias outras áreas, a questão indígena, por exemplo. Né? Os conflitos que nós estamos vivenciando aí. Isso não é um governo, não posso dizer que um governo democrático faria umas coisas como aconteceram nos últimos tempos na questão indígena, né? Os ataques, aquela coisa, né? Não respeitar nem as mulheres que estão no movimento, né? Machucando jovens, isso e aquilo outro. Então, assim, tem várias coisas que me desanimam quando eu olho para vários desses candidatos, né? Principalmente na questão do Senado. Eu passei pela gestão deles. Como servidora pública, professor de universidade, eu passei pela gestão deles e para os parceiros deles, que alguns não estão nem muito aparecendo, mas que estão candidatos a outras coisas, etc. Então, eu posso dizer com causa, porque na gestão eu tive a oportunidade de ter que andar com o pires na mão pedindo as coisas, né? Estar brigando em reuniões, estar discutindo, né? Coisas óbvias que poderiam ser feitas e não foram. Né? Por exemplo, quando o Zeca criou a questão da autonomia financeira para o EMS, no governo dele, depois chegou no governo Putinelli e ele simplesmente eliminou a lei na calada da noite, sem falar nada com a universidade. E aí nós perdemos o recurso que a gente tinha garantido. Então, é uma correria na universidade, você tem que estar buscando dinheiro fora, você tem que estar fazendo um monte de coisa. A educação básica também, né? Se você olhar os resultados de Mato Grosso do Sul, nenhuma mudança consistente, né? Até porque a política que nós temos aí, dessa BNCC, que foi criada no governo anterior, ela deixa muito a desejar. Ela faz um silenciamento da diversidade. Né? Ah, não, lá tem diversidade. Tem. Eles falam só da deficiência. Quando falar de gênero é proibido, né?
A questão racial ficou atenta a datas comemorativas e etc. Então, são coisas assim que a gente, enquanto pesquisador, enquanto docente da área, sabe olhar e fazer essa análise. As pessoas, de modo geral, principalmente os professores, eles não conseguem fazer essa, na maioria deles, não conseguem fazer essa leitura, né, do pano de fundo, das entrelinhas do que está ali, etc. E, às vezes, acaba acreditando em muitas coisas. Né? A questão da saúde, por exemplo, que é a questão da vacina, e que nós tivemos um retrocesso muito grande. E, na época, essas pessoas também estavam no governo, a maioria delas. Né? E aí? Nós estamos tendo de volta aí sarampo, poliomielite, isso, aquilo, outro, coisas que estavam erradicadas no Brasil. Então, por conta de todo um discurso de raiva, de ódio, de mentiras, né, de tantas coisas, tentando fazer as pessoas acreditar que a ciência não vale nada, né? Então, assim, eu até postei essa semana no Facebook um quadrinho da mulher que fala vacina não, né? Aí depois Ozempic, ai, que delírio. Passando Ozempic na barriga. Não, né? Então, essa coisa de desacreditar as universidades, desacreditar a ciência, desacreditar tanta coisa, tentar embutir só questões de religião, e religiões que, né, eu, do meu ponto de vista cristã, que eu sou, eu diria, não tem nada de cristão. Né? São falsos profetas, né? Falsos discursos, falsos profetas. Então, assim, de modo geral, eu acredito que essas pessoas, elas não têm mais nada para oferecer além do que elas já ofereceram. Entendeu? Então, a gente precisa olhar para frente e apostar em outras pessoas. Né? O Wander, nos seus mandatos, ele sempre esteve aí lutando por políticas, lutando pelo pessoal, trazendo recursos para o Estado inteiro. Ele não se nega a estar em lugar nenhum, a discutir né, olho no olho, conversar. E quando ele não vai poder fazer, ele já diz, não, isso não vai dar por conta disso, isso, aquilo, outro, mas a gente vai tentar e tal. Então, ele é uma pessoa que eu dou credibilidade ao discurso dele. Assim como o Fábio Tradi, que eu conheço desde menino, né, é um cara muito sério. Né? Ele tem um discurso mais humanista, né? Então, eu acredito que ele pode ser, sim, um bom governador. Né? Então, de modo geral, eu avalio que aquilo que a gente já teve uma vez, duas vezes, como tem candidato ali, duas vezes foi governador, de modo geral, vai fazer a mesma coisa. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, que muitos entram na política, não estou falando deles, mas, de modo geral, no Brasil, as pessoas entram na política com a esperança de enriquecer, por exemplo, de acumular patrimônio. Né? Da mesma forma que em outros cargos. Né? Eu já disse, eu poderia ter arrumado dinheiro durante esses anos todos em que eu fui gestora no Estado? Poderia, mas eu jamais. Está lá, quem quiser, eu só tenho minha casa financiada. E os cartões de crédito estourados. Então, os cartões estourados, porque eu preciso manter medicamentos, isso, aquilo, outro, a demanda é grande. Né? Eu tinha meu pai o ano passado, que eu também auxiliava com toda a parte de médica, né? Essas coisas tudo. Eu mais dei a ele a assistência que ele precisava durante os anos em que eu estive responsável por isso. Então, assim, eu peço aqui, né? Eu vou pedir mesmo. Agora então um espaço aberto para você falar. Vou pedir mesmo, né? Aos jovens, de modo geral, né? Principalmente aqueles jovens que já chegaram à universidade, que pensem com carinho no voto, né? No voto do presidente Lula, do Wander, né? Do Fábio Tradi, que são pessoas que estão dispostas a fazer a diferença sempre. Né? E lembrando que a universidade, por exemplo, para aqueles que já estão ou aqueles que ainda não chegaram, é o lugar no qual você pode adquirir, né, não só o conhecimento, mas também toda essa questão da política, para além da política partidária, você saber, né, como cuidar de si mesmo, como cuidar das pessoas, como, digamos assim, contribuir com a sociedade de um modo geral e etc. E eu peço também, por exemplo, a todas as mulheres, né, acreditem nas mulheres, porque nós somos maioria no Brasil, né? E além das mulheres serem a maioria, também a população negra, parda e preta, é a maioria no país. Tá? Isso é o censo quem diz, não sou eu. E nós precisamos estar colocando pessoas desses segmentos nos espaços de decisão,
Porque quem é que está hoje sempre no hall para decidir as nossas vidas? Só homens, e homens brancos, né, que assumem os lugares de poder. Então, as mulheres, se elas quiserem, elas podem, sim, modificar esse quadro. E aí eu estou aqui pedindo que vocês também deem esse voto de confiança, né, para mim e para a Maria Diogo, junto com o Wander, que é uma oportunidade de nós também ajudarmos nessa construção, né, e futuramente em outras questões. As pessoas mais idosas, porque a gente sabe que as pessoas que rejeitam a esquerda são as pessoas aí entre 30 e 50 anos. Esse grupo aí que geralmente tem uma coisa assim de olhar para a esquerda, achar que a esquerda é comunista. Gente, nós não somos comunistas, nós somos humanistas. É diferente. Nós fazemos política para o bem-estar social, para o bem-estar da população. A esquerda pensa nisso, né? Então, assim, basta olhar os programas do governo Lula, né, para tirar a população da pobreza, para auxiliar a educação básica, como o pé de meia e tantos outros, né? A questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ou pela primeira vez taxando ricos aí, né? Claro que não é aquela taxa que deveria ser, que a gente sonha que um dia eles pudessem pagar, até para auxiliar nessas políticas públicas, né? Mas já é alguma coisa, né, que nunca existiu no país. Então, também, né, peço aos idosos que ainda vão votar, lembrem-se, né, temos várias questões ainda para resolver, nessas questões de aposentadoria, questão de INSS, isso e outro, mas todas essas questões elas podem avançar quando a gente tem uma representação política na Câmara e no Senado que pensa dessa forma, e não que pensa em estar lá para acumular patrimônio, para quando sair de lá ter fazendas, ter empresa, ter dinheiro vivo, ter isso, aquilo outro, como a gente está vendo declarações de deputados do nosso Estado com 10 milhões de dinheiro vivo guardado em casa. Né? Nós estávamos olhando ontem os portais, as coisas da... Então, assim, é muito complicado isso. Então, é isso que eu estou pedindo, um voto, né, de confiança a toda a população do Mato Grosso do Sul, especificamente Dourados, que eu represento nesse momento, toda a região, a cidade e a região da Grande Dourados, e também como outros municípios onde eu já estive, né, atendendo, em nome da universidade do governo, políticas e questões que a universidade, o município sonhava, né? Eu lembro que Cacilândia hoje tem uma unidade que tem um curso de agronomia com mestrado e doutorado. Na época fui eu que negociei receber aquela fazenda, implantar o curso de agronomia. Mundo Novo hoje tem um curso de agronomia só para assentados, pequenos produtores, indígenas, etc. Eu estive lá construindo política, fazendo isso, brigando por essa proposta dentro dos conselhos, porque como pró-reitora, você tem que ir lá nos conselhos defender e vencer no voto. E todas as propostas que eu levei, graças a Deus, foram todas ali. Né? Maracaju tem um curso de agronomia. Direito, hoje, o UEMS tem 9 cursos de direitos, que são propostas inicialmente colocadas como cursos temporários, que agora estão virando cursos permanentes. Então, assim, e vai indo, né? É engenharia aqui, não sei o que, engenharia civil em Nova Andradina e tal. Foram todos. Quando eu deixei a pró-reitoria em 2023, eu deixei várias coisas aprovadas, outras já implementadas e outras em processo de elaboração, que eu já tinha negociado com o aval do reitor e a gente estava fazendo lá. Então, essas questões dependem também da nossa sensibilidade. Né? Poderia muito bem chegar no lugar e dizer, não, que não vai fazer isso porque esse município é pequeno, porque não tem isso, porque não. Não, a gente sempre procurou entender a motivação, a necessidade, para além das questões políticas daquela região. Eu quero agradecer, professora, a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito bacana, importante, né? A senhora que é a primeira suplente, né? Eu sou a segunda. Segunda suplente do Wander, né? A Maria Diogo é a primeira. É a primeira suplente, ela é lá da região de Três Lagoas. Isso, ela é vereadora. Não. Vereadora de Três Lagoas. Vocês estão na chapa do Wander Lobé, né, candidato aí ao Senado Federal. Exato. Essa semana começa já a campanha, né? No domingo, no né? domingo. No domingo já começa a campanha. Exatamente. Então começa aquela correria danada. Né? E a gente tem que lembrar que se nós tivermos no Senado, no futuro, uma maioria progressista, as coisas vão andar muito rápido. Né? A gente está vendo lá a pauta da escala do 6x1,
travada, marco temporal dos indígenas, que a semana está em discussão, a questão da, né, tributária, a questão da soberania, tantas outras coisas que ficam lá emperradas, porque a maioria que está lá não quer que essas coisas sejam aprovadas, que elas caminhem, porque não tem interesse deles, não é do interesse deles, né? O interesse deles são outros. Então, se o Brasil escolher novamente um projeto liderado pelo presidente Lula, né, e eu acredito que isso pode acontecer e vai acontecer ainda no primeiro turno, e nós vamos trabalhar para isso, né? Mato Grosso do Sul também tem que ter representantes. E o Wander é o senador do presidente Lula, porque ele é PT. Né? Então, ele é o senador do presidente Lula. Então, nós precisamos trabalhar para, né, para elegermos pessoas progressistas capazes de dialogar e construir um novo projeto de nação. É isso que eu espero, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem em relação à minha presença nessa chapa pela primeira vez na política partidária. Muito obrigado, quero agradecer novamente a sua presença, professora. Bom, esse foi mais um episódio do FolhaCast, especial Eleições 2026. Agradeço a sua companhia, aqueles que nos assistiram até aqui. Até mais.